A região sul tem 3 estados, a região sudeste, 4 estados, o centro-oeste tem 3 estados e mais o Distrito Federal. O norte tem mais estados, são 7 estados, mas também olha o tamanho da criança. São 3.800.000 km², é mais do que a Índia. Aí vem o Nordeste e 9 estados. 9 estados. Mais de 1/3 de todos os estados do Brasil está no Nordeste. Porque o Nordeste, que não é a maior região em área e nem a mais populosa do Brasil, é a que tem mais estados. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje a gente vai descobrir a resposta para essa pergunta. Bem, se a gente for tentar resumir a resposta à pergunta do vídeo em uma palavra só, essa palavra seria colonização. Em 2, capitanias hereditárias. Sim, isso mesmo. Para entender por que o Nordeste é a região com mais estados, a gente tem que voltar bastante no tempo e chegar lá na época das capitanias hereditárias. Acho que todo mundo aí já ouviu falar das capitanias hereditárias, mas em todo caso vai um breve resumo. Portugal descobriu o Brasil em 1500 e nos primeiros anos após a descoberta teve alguma dificuldade para lidar com a colonização, para consolidar a posse da área. Então a coroa portuguesa decidiu repartir o Brasil em fatias e dar cada uma dessas fatias a pessoas da nobreza. Essas pessoas tinham direito sobre a terra e também a responsabilidade de fazer o lugar crescer, de se desenvolver. O mapa da divisão foi feito por Portugal de acordo com as regras do Tratado de Tordesilhas e o resultado final foi esse aqui. Esse mapa, que foi elaborado pelo professor Jorge Pimentel Sintra, ele é muito legal porque ele mostra as capitanias desenhadas sobre os estados atuais. Então dá pra gente ter uma noção muito interessante, né, de comparar a divisão da Terra lá de 1534 com a de hoje em dia. Mas vamos voltar no mapa para observar uma coisa. São 16 capitanias no total, e nada menos do que 11 delas, mais da metade, está totalmente ou em parte no território atual do Nordeste. Inclusive tem muitos nomes aí que já são bem familiares a nós, como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. Ou seja, foi aí que a semente para os muitos estados do Nordeste atual foi plantada. Porque os nossos estados de hoje em dia, eles são, de um jeito ou de outro, uma evolução daquele esquema das capitanias, que foi a primeira divisão do território nacional. Mas daí a gente pode fazer duas perguntas. A primeira é, tá, eu entendi que o Nordeste atual tem muitos estados, porque ele foi dividido desde o comecinho lá nas capitanias, mas por que o Nordeste foi tão dividido? E a resposta para isso é relativamente simples. O Nordeste foi muito dividido porque, de certo modo, o Brasil atual começou no Nordeste. E não só por conta do descobrimento que aconteceu em Porto Seguro, mas porque a atividade econômica naqueles primeiros anos se dava no que hoje a gente chama de Nordeste. Um exemplo, a extração do pau-brasil, a árvore que acabou dando nome ao nosso país. Aliás, o próprio fato de Salvador ter sido a primeira capital do Brasil é também um indicativo disso. E essa influência econômica do Nordeste permaneceu por muitos anos, se não por séculos. Isso acabou marcando a organização do Brasil, quando era colônia, depois que virou Reino Unido, nos primeiros anos da independência e por aí vai. Vale registrar que essa divisão nem sempre foi a mesma. Houve um momento da história em que Maranhão e Piauí eram a mesma coisa, momentos em que Pernambuco incorporava o que hoje são Paraíba e Rio Grande do Norte, e por aí vai. Mas é o que eu disse agora há pouco, a questão é que a semente foi plantada lá naquele comecinho, lá nas capitanias. Isso foi influenciando a formação do Brasil nos anos seguintes. Quando o Brasil se tornou independente em 1822, o país tinha 20 províncias, entre elas as 9 que deram origem aos atuais 9 estados do Nordeste. Eu vou mostrar para vocês um mapa histórico que foi feito em 1868, ele está no primeiro atlas da história do Brasil e ele mostra como eram as províncias do país naquela ocasião. Notem aí que o Nordeste está mais ou menos com a mesma carinha dos dias de hoje. A gente tem que levar em conta que esse mapa foi feito com muito menos tecnologia do que existe hoje. Por isso existe uma diferença com o que a gente está acostumado, mas em linhas gerais é bem por aí. Outra prova dessa relevância a gente viu 4 anos depois desse mapa, que é quando foi feito o primeiro censo do Brasil, o censo de 1872. Naquela ocasião, o censo verificou que o Brasil tinha 9.900.000 moradores. Destes, 4.600.000 estavam no Nordeste. Isso corresponde a 46% de toda a população nacional. Peraí, coisa rápida. Você ficou curioso com essa história de censo de 1872? Quer saber como é que foi essa primeira contagem de população oficial da história do Brasil? A gente tem um vídeo especial no canal sobre isso. Clica aqui para você conferir esse vídeo. Mas então,
Naquele 1872, o Nordeste era a região mais populosa do Brasil, com o Sudeste em segundo lugar. Mas o que chama atenção não é só o Nordeste ser a região mais populosa naquela época, e sim o fato dela corresponder a 46% do total dos moradores do Brasil. Vamos ver uma coisa no quadro. Eu estou comparando a proporção do Nordeste no Brasil em 1872 com o Sudeste no Brasil de hoje em dia. Vocês veem aí, o Nordeste correspondia a 46% do Brasil, como a gente acabou de ver, e o Sudeste atual, que é hoje a região mais populosa, corresponde a 42%. Então a gente consegue ver aí como o Nordeste era proporcionalmente mais relevante lá no passado do que o Sudeste é hoje. Bem, eu falei mais cedo que o quadro histórico que levou à divisão do Nordeste motivou na gente duas perguntas. A primeira é essa que eu acabei de responder. Por que o Nordeste foi historicamente tão dividido? E a segunda é, por que as outras regiões do Brasil também nos fragmentaram tanto? Por que elas permaneceram menos divididas? Antes de responder, eu vou pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo. Também lembrar aos que não são inscritos que se inscrevam no canal. E dá um toque agora que a gente está com um clube de membros aqui no Sclave. Por apenas R$5 por mês, R$5, você pode ajudar o nosso trabalho e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Por fim, o último recado é convidar vocês para acessar o site do Sclave, www.canalsclave.com.br. Tem muita coisa legal lá. Mas então vamos lá, por que as outras regiões não se fragmentaram? Por que a gente tem, por exemplo, dois gigantes como Amazonas e Pará, que se você somar os dois já dá uma área maior que do Nordeste, também Mato Grosso, que é outro estado bem grande, enfim, por que esses outros estados não se fragmentaram, não se dividiram em mais estados? E a explicação para isso é meio que o contrário de tudo que a gente viu em relação ao Nordeste. Primeiro, uma grande viagem no tempo, a história. Quando as capitanias hereditárias foram idealizadas, foram implantadas, todo o mapa nacional estava sob o impacto do Tratado de Tordesilhas. E ele era uma barreira para a expansão da colônia portuguesa. Vamos voltar para aquele mapinha do começo do vídeo. Notem aí que o Norte, o Centro-Oeste e principalmente a região Sul estão praticamente fora da divisão. Tem isso e tem também o fato de que a exploração do território começou pelo litoral, o que é mais lógico, né? Já que o pessoal chegava de barco da Europa. Com tudo isso, era natural, até esperado, que aquelas regiões tivessem uma ocupação mais demorada, mais tardia. Vamos voltar para os dados do censo de 1872. Vamos ver quais eram as províncias menos populosas naquele momento. Tá aí, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso. Com exceção do Espírito Santo, são todos com a maior parte do território a oeste do Tratado de Tordesilhas. Então, em resumo, quem começou a ser colonizado antes, quem teve suas atividades econômicas desenvolvidas antes, teve mais estados do que quem chegou depois na fila. Todo esse papo sobre Nordeste, Norte, Sul e por aí vai, me fez lembrar um vídeo aqui do canal em que eu apresentei a vocês divisões regionais alternativas do Brasil. Imagina só uma divisão em que Amazonas e DF estão na mesma região, ou uma divisão em que Minas Gerais é uma região só para ele, uma região formada por um único estado, ou mesmo divisões em que municípios de um mesmo estado estão em regiões diferentes. Tudo isso acontece e está aqui no vídeo que eu deixei aqui para vocês. Obrigado, até a próxima.